Pode Os meus começar. cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Eu digo participam porque, se quem nos ouve participar enviando mensagens, perguntas, questionamentos ou complementos, a plataforma que nos divulga passa a nos divulgar mais. Também, se quem participa ficar até o fim e compartilhar. Então, passemos ao nosso estudo de hoje. Nós, há algum tempo atrás, havíamos feito um estudo sobre fé, razão, ciência, essas coisas. Mas sentimos necessidade de voltar ao assunto da fé, do ponto de vista da segurança ou da insegurança. Por isso, o texto que nós fizemos. E, por falar em texto, eu não tenho enviado o texto nos últimos estudos que nós fizemos. Mas vou enviá-los, porque eu estou deixando para enviar depois da live, porque quando eu enviava antes da live, diminuiu o número de participantes, porque as pessoas tinham texto e se desinteressavam da live. Então, eu acumulei alguns textos aí que eu vou mandar. Bom, então, o que nós estamos estudando hoje tem como referência um texto que nós fizemos para esse estudo, que tem um título: A insegurança, com o IN, o IN, entre parênteses, a insegurança da fé. Para dizer com uma palavra só, a segurança e a insegurança da fé. E por que a segurança e a insegurança da fé? Porque, antecipando um epílogo do estudo, o que nós percebemos é que a nova criatura não se completa até o fim da vida terrestre. E como não se completa e não é perfeita, tem sempre momentos de vacilação e de insegurança, e é o que nós queremos ver aqui. O que não significa que falte fé. Vamos ver, então. Nós estamos nos debruçando sobre certas conexões entre os saberes. O conhecimento em si, o conhecimento como um todo, é uma conexão entre a nossa percepção ou a nossa consciência e o mundo que nos cerca. Algumas pessoas preferem dizer nós e a realidade. Talvez não seja nós e a realidade, né? Seja mais do que isso, porque nós também elaboramos, construímos formas de conhecimento sobre o irreal, não só na ficção, né? Mas também nas nossas convicções, nas nossas doutrinas, teorias, né? Então, o centro do nosso estudo, quando falamos de fé, estamos falando de uma forma de conhecimento e de uma conexão entre nós e o mundo real e irreal. Então, estamos falando da confiabilidade dos saberes. Se estamos falando da confiabilidade da fé, precisamos situar a fé no contexto geral dos saberes. Mas fé é um saber? Vamos ver que é uma modalidade de saber, sim, né? Então, a pergunta que surge é: dentre as várias categorias de saberes, entre eles, onde é que está a fé? Porque se fala muito nos manuais clássicos de introdução à teoria do conhecimento que os saberes podem ser de senso comum, podem ser de ciência, no outro extremo, podem ser filosofia, pode ser teologia, pode ser ideologia, são as 5 classificações que se fazem dos conhecimentos. E a fé seria uma forma própria, uma sexta forma de conhecimento, ou ela estaria abrigada em alguns desses conhecimentos? De um modo geral, as pessoas dizem de pronto que a fé anda de braço dado com a teologia, né? Se não faz parte da teologia, pode ser que a teologia que faça parte da fé. Eu prefiro dizer que a teologia que faz parte da fé. Nesse sentido, a fé pode ser considerada uma forma específica de conhecimento que se conecta, que faz uso, quando argumenta, de todas as outras formas de conhecimento. Grandes teólogos
usaram da filosofia pagã. Lá no começo do cristianismo, um Agostinho de Hipona invocava Platão. Houve um certo predomínio do platonismo ou do neoplatonismo entre os grandes teóricos do cristianismo numa certa fase, né? E a mim me parece que esses grandes teólogos, que as pessoas chamam de pais da igreja, eu não gosto dessa expressão, embora ela seja consagrada, que eu acho que o pai da igreja é Cristo, ou o pai da igreja é o Espírito Santo, que a partir de Pentecostes se constitui a igreja mística, né? A igreja espiritual. Não alguma ou qualquer das igrejas instituídas humanamente, né? Mas a igreja chamada mística ou espiritual, alguns até chamam de igreja invisível, ela se institui pelo Espírito Santo em Pentecostes, ou a partir de Pentecostes. Então, os pais da igreja não tinham nem nascido ainda quando surge a igreja, como é que eles são os pais, né? Mas não vamos entrar nessa briga, porque é briga de cachorro grande, para usar uma expressão aqui sem nenhum sentido pejorativo. E não é o nosso objetivo aqui. Mas o fato é que houve essa fase do platonismo, o neoplatonismo. E qual é a razão disso? A razão disso é que há sempre necessidade de algum diálogo. E se você quer evangelizar, tem que dialogar. E para dialogar é preciso ter um ponto de contato. Então, qual foi a busca de um ponto de contato que levou ao platonismo, ao neoplatonismo, numa certa fase? Era a necessidade de diálogo com os pensadores, que hoje nós chamaríamos de com os intelectuais. Porque eles estavam achando que o cristianismo era coisa de ignorante. Coisa que ainda hoje muita gente pensa, não é? E porque havia uma conversão muito grande entre os escravos, entre os plebeus. Porque é mais fácil converter nessa área, porque as pessoas têm menos o que perder. Isso nos faz lembrar aquele jovem que procurou a Cristo, quando Cristo disse, venda o que você tem e me siga, ele ficou triste e foi embora, né? Então, não porque fosse ignorante, mas porque era apegado ao mundo. Era mais apegado ao mundo do que ao espírito. Então, a compreensão era, e para muita gente ainda é outra, é de que essa conversão mais frequente se dá por ignorância. Então, alguns grandes pensadores cristãos argumentaram com a filosofia grega, porque era uma forma de dizer, olha, nós não somos ignorantes. E tome argumento que você pode entender, se você realmente é um erudito. Tem um grande erudito brasileiro aqui do Rio Grande do Norte, que foi romancista e foi etnólogo, que é o Câmara Cascudo. E o Câmara Cascudo escrevia sobre folclore, sobre cultura popular, e não davam muita atenção a ele. E ele aí escreveu uma obra imensa, assim, sobre cultura erudita, relacionando a cultura erudita com o folclore do Nordeste. Ele buscou as raízes, inclusive na Divina Comédia, e depois disse por que tinha ido para a cultura erudita, porque disse, se eu ficasse só na cultura popular, ninguém me levava a sério. Eu tive que ir para a cultura erudita. E eu creio que tenha sido essa a razão pela qual alguns dos chamados pais da igreja foram beber na fonte do platonismo e neoplatonismo. Mas eu acho que isso criou um problema. Porque se a pessoa não tiver cuidado, não que não se possa nem se deva fazer isso. Eu acho que nós podemos e devemos e precisamos fazer isso. Eu acho que quem vive no meio universitário, por exemplo, precisa fazer isso, né? Mas é preciso ter cuidado, porque ao adotar certas linhas de pensamento, ou que, na linguagem metodológica, muita gente chama de categoria teórica, ao adotar certas categorias teóricas do pensamento da filosofia pagã, a pessoa pode se enredar nela, né? Tem uma frase popular que diz que quem olha para o abismo pode acabar caindo nele, né? Então, isso trouxe alguns problemas,
Tanto que mais tarde teve que haver uma mudança no foco. E aí, mais adiante, a mudança é para o aristotelismo. Aí você tem alguns dos chamados pais da igreja que são neo-aristotélicos. Eu vou já parar de falar nessas coisas que não interessam a parte dos que nos acompanham, né? Mas estou só pondo aqui abrindo aqui uma porta para a gente raciocinar sobre a conexão entre fé e conhecimento e sobre a segurança e a insegurança da fé. Então, surge, por exemplo, o grande nome, o maior nome, talvez, dos teólogos da Idade Média, e aí já estamos bem à frente, já estamos na ideia. Há pouco eu falei nos neoplatônicos, o grande nome é Agostinho de Hipona, que é do século IV. Né? Portanto, é no finzinho da Antiguidade Clássica, não é ainda a Idade Média propriamente. Mas lá na Alta Idade Média você tem Tomás de Aquino, que é o maior nome dos grandes teólogos chamados de pais da Igreja, que inclusive, embora nascidos e aleitados no período já do catolicismo romano, eles ainda influenciaram muito os reformadores, principalmente o João Calvino, que era tomista, seguidor do Tomás de Aquino. Né? Então, e aí eles foram para Aristóteles, inclusive no campo da apologética, né, na defesa do cristianismo, o Tomás de Aquino usou e argumentou muito bem com o pensamento do Aristóteles para falar da necessidade de Deus, né, usando um argumento que era dos gregos, do Aristóteles principalmente, que dizia que todas as coisas têm uma origem. Uma árvore veio de uma semente, que veio de outra árvore, que veio de outra semente. Em algum momento você vai ter que chegar no fim da linha dessa sucessão regressiva. Você vai regredindo para uma situação anterior. E esse fim da linha, ele dizia que ia ter um criador, que ele chamou de motor primeiro. Motor porque movimenta. Movimento aí não é o movimento cinético da física do Isaac Newton ou do Galileu. O movimento aí é o movimento metafísico ou ontológico, é o movimento da mudança da condição do ser. O movimento cinético é o movimento de um corpo no espaço. A gente estuda isso na cinemática, na física, na mecânica. É um capítulo a mecânica é um capítulo da física e a cinemática é um capítulo da mecânica. Então, você estuda a mudança do corpo no espaço e no tempo. Aí isso se chama velocidade. Espaço e tempo formam um complexo chamado velocidade. Agora, o movimento metafísico ou ontológico não sai do lugar. Quando um ovo vira um pinto debaixo da galinha, ele não saiu do lugar, mas ele moveu. Ele teve um movimento, ele se moveu de ovo para pinto. Isso é um movimento ontológico, da essência do ser. Então, Aristóteles aborda esse movimento. E quem inicia esse movimento para ele é um motor. Motor não do movimento cinemático, mas do movimento metafísico. E ele chamou isso de motor primeiro. Mas também chamou de motor imóvel, porque o motor primeiro não se movimentava, no sentido de não mudar. O motor primeiro já era completo, já tinha todo o potencial para criar tudo. Então, não tinha para onde se mover mais. O ovo pode se mover para pinto, mas o motor primeiro ia se mover para quê se ele já tinha potencial de tudo, né? Então, o motor primeiro era um motor imóvel. E o Aristóteles disse, olha, isso é porque o Tomás de Aquino disse isso, é porque o Aristóteles não sabia que esse motor primeiro tem uma personalidade, é um ser, e se comunica conosco, e continua agindo e promovendo alguma intervenção no mundo. Foi como o Tomás de Aquino aproveitou a doutrina pagã do Aristóteles, dizendo, olha, está certo, só falta dizer que esse motor primeiro é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Bom, então, existe essa comunicação, esse diálogo do cristianismo com a filosofia pagã e, mais tarde, com a ciência, quando surge a ciência. Né? Bom, agora,
A reflexão filosófica, como a reflexão científica, você pode também usar algum argumento científico, não pode ser o centro, não pode se colocar acima da revelação bíblica. Ela pode vir como um amparo. E, às vezes, quem entra por esse caminho se perde. Tinha um livro que era muito lido e muito indicado aí pela década de 70, chamado E a Bíblia Tinha Razão, de um grande estudioso britânico, não me lembro agora se inglês ou escocês, mas britânico, que relatava todos os milagres bíblicos e defendia a historicidade desses milagres. Quer dizer, eles aconteceram mesmo. Isso entusiasmou muito os meios evangélicos e protestantes e tal, né? Mas ele cometeu um erro muito grave que depois as pessoas perceberam. Quando ele confirmava o episódio extraordinário, miraculoso, prodigioso, ele procurava dar uma explicação secular. Ele procurava dizer que aquilo era possível dentro das leis da física, da química, da biologia. Ele procurava dizer, bem, Maria pode ter engravidado sem um homem ajudar, vamos dizer assim. Porque na natureza existe um fenômeno biológico que se chama partenogênese. Tem algumas cobras, por exemplo, aquela grande cobra africana, piton, africana e asiática, né? Que está infestando as Américas agora, porque as pessoas trazem. Elas estão infestando os Estados Unidos, porque algumas delas fugiram, e elas se reproduzem sozinhas. Então, quando ele diz que foi um caso de partenogênese, que é o nome que a biologia dá para essa reprodução da fêmea sem o concurso de um macho, ele está dizendo que não houve milagre. Aí o Espírito Santo é dispensável, porque aí Maria se reproduziu como as pitons, ou pitons, né? As cobras se reproduzem sozinhas. Né? Ou quando ele dizia que Israel, no Êxodo, atravessou o Mar Vermelho, porque tem um vento assim tal que pode realmente afastar as águas, embora não se tenha nenhum outro registro disso, de um vento abrir um caminho no mar. Mas ele diz que isso é possível do ponto de vista da física, quando o milagre não é o que é possível do ponto de vista da física. O milagre é justamente o que é impossível do ponto de vista da física. Como, por exemplo, parar o sol enquanto Israel ganha uma batalha, ou fazer o sol voltar 15 minutos, ou meia hora, não lembro quanto, para convencer o rei de que o que o profeta dizia era verdade. Né? Então, esse diálogo com a filosofia e com a ciência requer a observância de um princípio. É que ciência e filosofia podem e devem ser usadas como e quando concorram para demonstrar a revelação. Não para transformar a revelação numa linguagem que trata como miraculoso o que é fenômeno natural. Porque se for fenômeno natural, não tem a intervenção. Voltamos ao motor primeiro, né? Ou Deus relojoeiro. Eu tenho referido aqui que um certo debate, sobretudo com os deístas, né? Que, aquela pessoa que diz, eu acredito em Deus. Mas o Deus que ele acredita não é um Deus pessoal. Nem se comunica. Nem revela nada. E eles diziam assim, não, Deus fez o mundo e deixou pronto e agora está descansando. Nós estamos no 7º dia do Deus. Né? Então as pessoas diziam, isso é um Deus relojoeiro. O relojoeiro faz o relógio, vende e não cuida mais do relógio. Né? Mas o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus da tradição judaico-cristã, não é um Deus relojoeiro. É um Deus pessoal que se manifesta e que
interfere, que se comunica. Então, é preciso colocar como um pré-requisito dessas reflexões o fato de que o argumento filosófico, científico ou de outra espécie é bem-vindo nessa circunstância, quando venha desse modo. Então, nós temos lá em Efésios 2:8, um princípio que, quando se discute fé como necessária e suficiente para a salvação. Então, o que me ocorreu foi, ao fazer o texto, foi lembrar Efésios 2:8, que todo mundo que conhece a Bíblia tem de memória, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Bem, se pela graça somos salvos, e somos graus por meio da fé, a fé toma um ponto central na doutrina de salvação do cristianismo, que está lá nos princípios dos reformadores, né? Só a fé, só Cristo, só a Escritura, só a graça, glória só a Deus, são 5 pontos dos reformadores. Então, só a fé, só Cristo, só a graça, por quê? Porque a morte do próprio Deus numa cruz, numa morte tão atroz, não pode ser insuficiente para salvar. Não pode ser pouco. Não pode precisar de uma ajuda nossa, de um complemento nosso. Deus morreu na cruz para me salvar, mas como isso ainda é pouco, eu tenho que ajudar fazendo algumas obras ou alguma penitência, me impondo algum sacrifício. Isso é desvalorizar, para dizer o mínimo, desvalorizar o sacrifício do Cristo, né? O chamado sacrifício vicário, né? Que significa substituto. Se ele se sacrificou para me substituir no sacrifício, eu não preciso me sacrificar de novo, né? Se eu precisar me sacrificar de novo, ele não conseguiu me substituir. Então, ele falhou, né? Então, o sacrifício tem que ser pleno, suficiente. Então, essa é a razão de voltarmos a um estudo da fé, porque está no centro, é o eixo central da doutrina de salvação do cristianismo. Um outro ponto que nós ressaltamos aqui é a ideia do conflito entre fé e razão, ou dito de outro modo, entre fé e ciência e filosofia, ou o fato de que a fé seria uma das manifestações do senso comum. A ideia de que imaginar que o Deus do monoteísmo e os deuses do politeísmo estão nas lacunas da ciência. É aquela ideia de que o homem primitivo via um trovão, via cair um raio, e não sabia explicar aquilo cientificamente, então dizia que aquilo era um Deus, ou era o Deus. Então, esse Deus estava numa lacuna da explicação científica. Mas há um equívoco aí, e de novo, há pouco nós conversávamos sobre a passagem bíblica que diz que o meu povo perece porque não tem conhecimento, e isso nunca foi tão verdadeiro, né? ou sempre foi verdadeiro, mas está muito manifesto hoje, porque os nossos jovens chegam nas universidades e não têm conhecimento para contrapor os professores, e se deixam levar. Às vezes até pastores vão para as universidades e se deixam levar porque não têm conhecimento. Então, esse conflito entre fé e razão, ou cristianismo e ciência, é artificial. Resulta da vontade de destruir o cristianismo por cientistas que não conhecem o cristianismo e nem conhecem suficientemente a teoria do conhecimento e a filosofia da ciência. Às vezes a gente pensa que o cientista sabe tudo de ciência, ele sabe tudo. Digamos, o cara é biólogo, ele pode saber muita coisa de biologia.
mas pode não saber nada de teoria do conhecimento, de filosofia da ciência, ou saber muito pouco, ou saber só dentro de um viés, de uma corrente, de uma tendência. Né? Então, esse conflito é impossível, por uma razão muito simples. Porque como é que a gente define um saber? Se você pergunta a alguém, e o que é a física? Você tem que dizer duas coisas para explicar. Você tem que dizer qual é a coisa que ela estuda. A gente chama isso de objeto do conhecimento. Qual é o objeto do conhecimento da física? São as manifestações de energia, as trocas de energia. A energia elétrica, a eletricidade é um capítulo da física. A energia calorística, ou calor, é a termometria na física. E é a energia mecânica, dos movimentos mecânicos, que é a cinemática. E a energia das forças, que são formas de energia também, que é a estática. Então, o que é que a ciência estuda? Estuda o mundo material e energético. O que é que o cristianismo estuda? Ou do que o cristianismo fala? Fala do sobrenatural. Não fala do mundo material. Não vamos brigar com Isaac Newton sobre a estética, sobre a mecânica. Nem vamos, assim como não vamos brigar com Isaac Newton, não vamos brigar com Darwin sobre evolucionismo. Não existe essa briga. Essa briga é artificial. Por quê? Porque o Darwin lançou uma ideia e um cardeal, se a memória não me falha, um cardeal irlandês, se contrapôs. E se contrapôs usando o cristianismo. Não quer dizer que a gente não possa se contrapor ao darwinismo. A gente pode e deve, porque o darwinismo é datado, como toda teoria, ele ficou velha e está ultrapassado. Não foi abandonado por causa dessa briga. Então as pessoas se prenderam a isso, entenderam que era preciso salvar o darwinismo, salvar o evolucionismo da ignorância dos crentes. E aí estão salvando uma teoria que já está velha e desmoralizada. Mas a gente não tem que combatê-la em nome do cristianismo, porque o cristianismo não trata disso. Por quê? Porque a ciência, qual é a pergunta que um conhecimento quer responder? A ciência pergunta como as coisas se passam. Como surgiu a vida? Aí chegam dois biólogos, criam um ambiente com alguns gases ali dentro que eles dizem, com algumas razões, ou com muita razão, que aquele conjunto de gases corresponde à atmosfera primitiva do planeta. Jogaram algumas descargas elétricas ali, tinha algumas substâncias naquele meio, naquele ambiente, e se formaram algumas moléculas que recebem o nome de peptídeos. Esses peptídeos são como que o tijolinho da construção de uma macromolécula, que é a proteína. Então, esse estudo recebeu o nome de formação de proteína na atmosfera primitiva, com o estímulo elétrico de alguns raios. Então, ele diz, bem, o planeta primitivo tinha uma atmosfera assim, aconteciam tempestades e raios, tinha essas substâncias na superfície da Terra, esses raios, etc., formaram essas macromoléculas que eram a proteína, ou as peças que se juntariam para formar a proteína. E proteína é matéria orgânica. E essa proteína conseguiu atrair um líquido, e daqui a pouco era uma célula, um ser unicelular e tal. Muito bem, nós não temos que brigar com isso. Quem tem que brigar com isso são os biólogos. E vou já falar de algumas críticas dos biólogos. Por que eu estava dizendo que o evolucionismo está claudicando. Não é? Mas não porque o cristianismo se contrapõe. O cristianismo responde a outra pergunta. A pergunta do biólogo era: como surgiu a vida? Aí tem esse, seria esse. Ou ainda, como uma espécie evolui para outra, na teoria do Darwin. Aí ele vai falar nas mutações, na sobrevivência do mais apto, etc. Né? A pergunta do cristianismo não é como, é por quê. Por que surgiu a vida? Porque Deus quis. Por que surgiu a vida? Porque Deus mandou. Com a palavra, o Senhor, faça-se luz, surgiu a luz, faça-se isso, faça-se aquilo.
criou as espécies, criou a vida segundo as suas espécies. Bom, por que as espécies surgiram? Ah, a mutação, a adaptação. Né? Tudo bem, isso é como. Então, quem está respondendo como não briga com quem está respondendo por quê. Se você vai a um almoço, geralmente nos sábados, e tem uma feijoada, e você pergunta, como foi feita essa feijoada? É uma resposta. E outra pessoa pergunta, e por que vocês fizeram feijoada? É outra resposta. Ah, por que feijoada? Porque o dono da casa pediu. Como? Porque a cozinheira fez assim, assim, com tais ingredientes. Não tem conflito entre essas coisas. Né? Agora, então, vamos aceitar tudo que diz respeito ao como? Nós não temos que aceitar nem deixar de aceitar falando como cristãos. Nós podemos e devemos questionar como estudiosos da ciência. E tem essa briga entre cientistas. Né? Aí tem a famosa obra de um bioquímico da Universidade da Pensilvânia, Michael Behan, que é a tese da complexidade irredutível. Porque se existem etapas evolutivas, cada etapa tem uma etapa anterior mais simples. E a tese da complexidade irredutível diz que algumas estruturas, algumas dinâmicas, a dinâmica de algumas estruturas não admitem uma etapa anterior mais simples. E ele cita isso com o exemplo de uma coisa simples, de uma ratoeira. Ele diz, olha, uma ratoeira tem um pedacinho de madeira, tem um arame, tem uma mola, tem um gancho para enfiar uma isca, e você arma esse arame com a mola e engancha esse gancho com a isca num outro gancho. E se você tirar qualquer dessas peças, qual é a etapa anterior mais simples da ratoeira? A ratoeira não tinha mola? Então não era ratoeira, não funcionava. Ah, não, tinha mola. Mas não tinha o gancho para botar o queijo? Não, não tinha. Então não era ratoeira. Ah, e não tinha o outro arame que bate? Não, então não era ratoeira. Não existia essa etapa anterior. Ah, e não tinha o pedaço de madeira? Não, não tinha. Então não existia essa etapa anterior. Então, é uma teoria, é uma crítica bastante séria e é científica e não precisa ser crente para dizer isso. Não precisa arrastar o evangelho para uma briga que talvez você não saiba sustentar. Não precisa comprometer o evangelho com uma briga que não precisa, que o evangelho não precisa entrar nessa briga. E que a teoria que nós estamos criticando não derruba o evangelho, porque ela diz como, ela diz como foi feita a feijoada. Não diz quem mandou fazer a feijoada. Não é? Então, é preciso fazer essa distinção. Tem outras críticas ao darwinismo, que o Ricardo já fez uma palestra sobre isso na nossa igreja, e o Ricardo trata disso com muita proficiência e com muito didatismo. Né? Tem uma outra teoria, essa da complexidade irredutível é de um bioquímico, é fundamentada na complexidade da biologia molecular. Que as pessoas diziam, começa com ser simples. O que era o ser simples? Vamos botar aspas nisso. Era um unicelular, digamos, uma ameba, né? E as pessoas pensavam que uma ameba era simples, porque o microscópio óptico não mostrava a complexidade da ameba. Né? Aí vem o microscópio eletrônico e a ultramicroscopia, e revela uma complexidade extremamente grande, uma coisa extraordinária naquele ser unicelular. E essa complexidade, ora, se a simplicidade de uma ratoeira não admite etapa mais simples anterior, imagine uma coisa que é mais complexa do que a turbina de um grande avião a jato, ou a turbina de uma usina nuclear, ou o reator de uma usina nuclear. Uma pequena célula é mais complexa do que isso. Né? Então, a microscopia eletrônica e a ultramicroscopia, diz o Michael Behan, tornaram o evolucionismo ultrapassado. Mas uma coisa mais simples, uma crítica mais simples, lá no campo da física, invoca a segunda lei da termodinâmica, que é uma lei que diz que toda estrutura
tende a um nível de menor energia e de menor complexidade. Se você joga uma galinha morta na beira da estrada, aquele organismo de uma galinha recém-falecida, vamos dizer assim, é extremamente complexo e tem um alto nível de energia nas suas células, nos seus tecidos, nas moléculas das suas células. Mas o que vai acontecer com o cadáver daquela galinha? Vai apodrecer. E o que é que a putrefação faz? Ela desarticula as células dos tecidos. Ela desmancha os tecidos, que são uma coisa complexa, em uma coisa mais simples. E termina desagregando a estrutura das células. E o que era uma estrutura complexa de um tecido biológico acaba se transformando na simplicidade de uma matéria inorgânica. O pó volta para o pó. O pó é muito mais simples do que a carne, os ossos, os nervos. Então, o mais complexo tende ao mais simples. Ah, mas isso é só com os cadáveres? Não. Qualquer coisa. Até a coisa mais simples. Você solta uma bola em cima de um plano inclinado, a bola sobe a ladeira do plano inclinado? Não, a bola desce. De um nível de maior energia para um nível de menor energia. E, no entanto, o evolucionismo mostra ou argumenta que uma estrutura mais simples, moléculas, se juntam formando peptídeos, que se juntam formando macromoléculas, que são as proteínas, que se juntam formando tecidos orgânicos, que se juntam formando órgãos, que se juntam formando seres. Ser acima, do mais simples para o mais complexo, do menor energia para o maior energia. Isso não é preciso citar a Bíblia para isso, nem comprometer o cristianismo com isso. Isso é uma crítica científica. Né? Que não avança, que não é reconhecida, porque virou briga. E virou briga de quem quer destruir o cristianismo, se opor ao cristianismo, e não aceita as críticas que são científicas. Sim, o mundo científico tem isso. Né? Ah, quem fala pela ciência é a comunidade científica. Mas quem é a comunidade científica? É um bocado de gente briguenta, com todas as imperfeições humanas. Um colega que tem inveja do outro, você publica um artigo, se fizer sucesso, teu colega vai ficar ofendido pessoalmente com o teu sucesso, vai querer impedir a publicação dos teus trabalhos, não faz uma crítica escrevendo outro artigo, porque não tem argumento, mas fala mal de você na cantina. É um ambiente, o ambiente acadêmico é um ambiente humano com os mesmos defeitos de qualquer outro. Não estou querendo dizer que ele seja pior. Talvez até seja, porque as pessoas podem ser mais elaboradas para fazer o mal, né? Mas outros ambientes também têm as mesmas imperfeições. Então, e tem a briga pelo financiamento. É claro que você não vai fazer uma crítica ao evolucionismo, se você for biólogo, senão nunca mais financia uma pesquisa sua. Senão você nunca mais publica um artigo numa revista universitária. E se você não faz pesquisa e não publica artigo, fica difícil você conseguir até promoção na carreira. E você não vai ter nome, e as pessoas gostam de ter nome, ser professor fulano, tal, que tem tantos artigos, que tem tantos livros publicados, que recebe prêmios. Você nunca vai receber o prêmio de doutor honoris causa ou de outros títulos que dão, né? Professor emérito e tal. Bom, então, estamos situando o lugar da fé. Eu diria que a fé tem um lugar próprio. Ou que tem uma natureza própria. E que está presente nos vários tipos de conhecimento. Você não tem fé só na teologia. Nem tampouco somente no senso comum, porque o senso comum tem aquela fé simples, né? Do Deus das lacunas. Não sabe explicar o trovão e acredita num Deus e tal. Mas está presente também na ciência. Toda ciência usa de princípios. E o que é um princípio?
No princípio, é uma coisa que não foi demonstrada. Ah, mas não foi demonstrada porque todo mundo considera que é uma coisa evidente. A filosofia dá até um nome bonito para isso, né? Evidência apodídica. Então, você diz que não tem efeito sem causa, porque isso é uma evidência apodídica. Nós não examinamos todos os efeitos, todos os fenômenos possíveis, e não sabemos dizer se realmente todos eles têm uma causa. Mas nós consideramos que isso é evidente. Mas o que é uma evidência? A evidência é alguma coisa que a gente está aceitando. Não quer dizer que estejamos certos quando aceitamos. E estamos aceitando como? Sem uma demonstração exauriente. Sem uma demonstração que exaure, que consiga exaurir, sem um estudo exaustivo. Exausto não é só o que deixa a pessoa cansada. A pessoa cansada está exausta porque retiraram dela tudo, todas as forças. Um estudo exaustivo não é o que deixa o pesquisador cansado. Um estudo exaustivo é o que examina tudo que tinha que ser examinado. Tirou da realidade para examinar com o pesquisador tudo o que era preciso. E a gente nunca examina tudo. Sempre tem mais alguma coisa. Teve um poeta que disse uma bobagem, que não havia mais nada a dizer do luar. Só que é preciso ver o luar. Né? Mas daqui a 10 mil anos vai ter poeta que vai ter a lira de ainda dizer alguma coisa sobre o luar. Porque sempre tem alguma coisa a dizer sobre qualquer objeto. Né? Então, tudo que nós consideramos princípios ou evidências são convenções. Nós convencionamos que aquilo ali é evidente e dispensa demonstração. E tem outras coisas. A física e a própria matemática têm o que é considerado de constante. O físico faz lá uns cálculos e o cálculo não acerta, mas fica certo se ele disser que tem uma constante. E dá certo. E aí a gente diz, olha, a constante está certa. A constante de fulano, dá até o nome da constante, né? A constante de fulano está certa porque os cálculos passaram a dar certo com ela. E a gente faz cálculos de tempo e de distância. Tem uma estrela a 50 milhões de anos-luz daqui. E como é que eu sei disso? Ah, porque a luz, o espectro de luz, o tamanho, o comprimento de onda de luz vai mudando com a distância. E a luz que está chegando daquela estrela está com o tamanho tal, o comprimento de onda dela, então ela está a 50 milhões de anos-luz. Ah, é, né? E como é que a gente faz esse cálculo da variação do comprimento de onda na distância? É só descobrir a função matemática dele. Ah, é uma função matemática. É. E nós acompanhamos a mudança dessa função matemática a essa distância de 50 milhões de anos-luz? Não, a gente faz isso no laboratório, a uma distância de 50 ou 100 metros. E a função não pode mudar? É, pode. Eu já, conversando depois de palestra com alguns cientistas que fazem palestras sobre essas coisas, eu pergunto, essa função matemática, que as funções matemáticas podem ter uma curva. Ela vem retinha aqui, de repente tem uma curva para cima ou para baixo, né? Ele diz, aí fica sem graça, né? Pode. Pode ter uma mudança na curva, mas não há nenhuma evidência de que tem essa mudança. Realmente não tem nenhuma evidência de que tem essa mudança. Mas também não tem nenhuma evidência de que não tenha mudança na curva do gráfico da função matemática. Né? Muito bem. Mas quem não tem interesse nesses assuntos, que não se aplique, não, que nós vamos já voltar para o conteúdo bíblico. Né? Então vamos para a fé do cristianismo, né? Que é que a Bíblia chama de fé. Agora vamos parar de falar nesses outros assuntos aí. Não quero espantar ninguém, não. A Bíblia diz lá em Hebreus, e eu gosto sempre de definir as palavras que eu uso, e eu sempre orientei assim, o cara queria fazer uma tese, uma dissertação, eu digo, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é definir o sentido que você está usando as palavras. Né? Bom, então vamos aqui. O que é fé? Lá em Hebreus,
capítulo 11 de Hebreus, logo no primeiro versículo, a gente lê: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fundamento. Fé é o firme fundamento. Fundamento de quê? Das coisas que se esperam. Então, a fé já está. Só até aí, ainda tem mais, né? Já está posta como fundamento de uma coisa que se espera. Então, como uma expectativa. Se estamos falando de fato consumado, não é fé. É conhecimento. Ou conhecimento científico, ou conhecimento de senso comum. Ah, e teve um eclipse? Teve. Então, não é expectativa. Então, não é fé. É outra coisa, não é? Então, é fundamento e é algo que se espera. E o que mais? Continuando ainda no primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus. E a prova das coisas que não se veem. Então, fé é daquilo que não tem evidência empírica. O nome que se dá em metodologia científica, as coisas que se veem e o que não se veem, é empiria, é evidência empírica. Ah, e a experiência da formação de peptídeo na atmosfera primitiva. Isso aí foi visto? Foi. Então não é fé. Não tem nada a ver com fé. É um conhecimento discutível, como todo conhecimento. Mas sai do campo da fé. Fé é das coisas que não se veem. Então, temos esses três aspectos: fundamento, expectativa e um campo distinto, diferente, do campo da empiria. Bom, e o que é que ela faz? Ela faz uma conexão entre o sujeito que pensa, dá um nome para isso em filosofia, né? O nome que dão para isso é sujeito cognoscente. Quer dizer, o sujeito que é capaz de pensar ou de construir saberes. O sujeito cognoscente e alguma coisa sobre a qual estamos falando, pensando, querendo conhecer. Objeto cognoscível, objeto que pode ser conhecido. Eu estou usando esse palavrão só para dizer que tem coisa que a gente pode saber e tem coisa que a gente não pode saber. Estou usando esse palavrão porque lá, como aqueles filósofos, teólogos, que iniciaram um diálogo com a filosofia, primeiro neoplatônica, depois aristotélica, para dialogar com uma pessoa metida besta que acha que é sabido. Se você não entra por esse caminho, ela pensa que você é ignorante, né? Então, o que eu estou dizendo? Que tem coisa que a gente pode saber e tem coisa que não pode saber, que na linguagem coloquial da gente simples se chama de mistério, né? E que os teólogos diziam: existem coisas que foram reveladas e existem coisas que não foram reveladas. Quando perguntaram ao Erasmo de Roterdã, que era considerado um dos homens mais sábios do seu tempo, e parece-me que fizeram a mesma pergunta a um dos grandes reformadores. Vocês verifiquem depois aí, hoje é fácil verificar essas coisas pela internet, se foi Lutero ou Calvino, que disse a mesma coisa que o Erasmo de Roterdã, quando perguntaram a ele sobre predestinação, né? E ele teria dito: há coisas que foram reveladas e há coisas que não foram reveladas. Eu só falo sobre as primeiras. Ou seja, ele disse que só falava sobre o que foi revelado. O que não foi revelado, ele não falava. E por que não falava? Porque não é um objeto cognoscível. Porque não é uma coisa que a gente possa saber pelos nossos próprios meios de aquisição de conhecimento. Como é que eu posso conhecer as coisas? Pela observação empírica e pelo uso da razão. E tem coisas que nem a observação empírica, quer dizer, olhar para os fatos, nem o uso da razão dá tratos à bola, ficar pensando, imaginando, calculando, elaborando. Nem por um caminho, nem por outro eu posso saber. Então, a fé trata das coisas que não se veem. E é claro que essa carta aos Hebreus, que a gente não sabe quem é o autor, não estava falando para pessoas eruditas. As pessoas eruditas, se desarmadas de preconceito, podem entender a linguagem feita para a gente simples.
Mas se ele tivesse falado só para a gente erudita, a gente sempre não ia entender. É claro que as coisas que não se veem não é só aquelas que escapam à observação empírica do olho, no olhômetro. É que não se vê também pela razão. Não vamos dialogar só com os empiristas, precisamos dialogar também com os racionalistas, inclusive com os racionalistas do racionalismo crítico, do Karl Popper. Então, o que é que eu não vejo? É o que eu não observo empiricamente e o que eu não consigo, pela via da razão, estabelecer um conhecimento. Ou pelo menos um conhecimento estável, um conhecimento consistente. Eu posso criar hipóteses, eu posso criar teorias, mas eu não posso chegar a um conhecimento consistente. Isso é que é o objeto para o qual se destina a fé. Bem, então, temos uma conexão, um liame, um fio entre aquilo que a gente não vê, que a gente não consegue saber olhando nem pensando, e aquilo e alguém que quer saber aquilo. Essa conexão se faz pela fé. Né? Bom, agora, e o que é que a gente quer saber? O que é que a gente quer saber que só a fé responde? Se a gente já aceita que nós somos criados, portanto, existe um Criador, e aí eu sou obrigado a fazer o que toda a vida que eu falo na Bíblia eu tenho que repetir. Tenho que voltar lá para o Gênesis. Né? Fomos criados, o Criador cuidava de nós éramos cuidados pelo Criador. Mas um dia nós resolvemos dispensar os cuidados do Criador, comendo do fruto da ciência do bem e do mal. Como eu sempre repito, eu não tenho pejo de repetir o que eu acho que elucida questões. Eu acho que a repetição faz parte de toda a reflexão crítica e profunda. O que é que eu quero saber? Eu quero saber como é que eu vou reconciliar alguém, e aí eu cito um exemplo que eu dialoguei com minha neta certa vez, ela ainda muito pequena, ouviu, alguém buzinou no ouvido dela, que Deus é esse, que é bom e deixa haver tanta miséria no mundo, né? E eu disse para ela, eu digo, olha, minha filha, ela tinha uns 4 anos, você mora com seus pais, né? Eu disse, moro. Eles cuidam de você, né? Cuidam. E se você não quiser mais o cuidado deles? Você disse, olha, papai, mamãe, eu quero ser independente. Eu quero comer do fruto da ciência do bem e do mal. Eu não usei essa expressão para ela, não, né? Eu quero ser independente. E, portanto, tchau para vocês. Vocês não mandam mais em mim, não. Tá? Aí você vai para a rua. E aí você acha que só vai, que eles vão suprir você de tudo que é bom? Ou você vai passar por maus momentos? Não. Aí você vai sofrer na rua. E nós estamos sofrendo porque, em um dado momento, rompemos relações com o nosso pai. E saímos da casa paterna e fomos para a rua. Casa paterna, que lá no Gênesis é o jardim do Éden. Muito bem. E o que é que nós queremos saber que sua fé responde? Sua fé responde já baseada na fé a respeito de tudo isso, do Criador, das criaturas, de que éramos cuidados e que perdemos os cuidados porque rompemos com o cuidador. E o que é que queremos saber agora? Queremos saber como nos reconciliamos com ele, como podemos nos reconciliar com ele. Isso é que é o núcleo da doutrina de salvação do cristianismo, que tem tudo a ver com a mesma doutrina do judaísmo, né? Que antecede, que inclusive é o alicerce, porque as promessas messiânicas é que legitimam o Novo Testamento, é que legitimam o Evangelho, o cristianismo. Então, o cristianismo é enxertado
no judaísmo, no Antigo Testamento. Então, a fé é um conhecimento peculiar. Bem, se não, é um conhecimento sobre alguma coisa que não pode ser verificada empiricamente, nem plenamente verificada pela via do racionalismo, então não tem sustentação nenhuma. É claro que tem. Toda forma de conhecimento alega ter alguma sustentação. A gente pode não aceitar, mas tem. E qual é? Bom, aí a gente sai do campo repito, da observação empírica controlável e replicável, que são as manifestações sobrenaturais. Não estou falando só em atravessar o Mar Vermelho, gritar e derrubar os muros de Jericó a grito, ou parar o sol, ou fazer o sol recuar. Estou falando em coisas muito mais simples e que se repetem cotidianamente. E se você prestar atenção, você vai ver coisas extraordinárias em fenômenos simples. Por exemplo, você está perdido numa rua, já sem gasolina, numa cidade grande de ruas labirínticas. Aí para no sinal, para um motoqueiro do seu lado, você pede uma informação. Ele começa a dar a informação e depois diz, olha, é muito complicado, é melhor o senhor me seguir. E vai lhe levar até onde você sabe se orientar. Deixa você lá e volta e retoma o caminho dele, que não era aquele. Nenhuma lei da física foi quebrada, vamos dizer assim. Mas é um fato incomum. Ah, mas pode acontecer, sem nenhuma intervenção de Deus, pode. Mas se você observa que se repetirem fatos assim, você vai dizer que isso é estatisticamente impossível. Se acontecer uma vez, pode, mas tem um hino do cantor cristão que diz, conta as bênçãos, conta quantas são. Hás de ver, ou verás com surpresa quanto Deus já fez. Sente um dia e veja se em 1 hora ou 2 horas você consegue repassar todas as coincidências da sua vida e de outras, da vida de outras pessoas que você conhece. Sem falar em acontecimentos que realmente são extraordinários. Esses, de um ponto de vista estatístico, são extraordinários. Mas tem acontecimentos que até singularmente são extraordinários. Tem muito médico dando depoimento de situações completamente extraordinárias. De médico da situação de paciente morto, que a equipe cirúrgica desistiu de ressuscitar e, de repente, o paciente ressuscita. Ah, são eventos. Tem uns nomes que as pessoas usam para tapar buraco. A medicina usa alguns nomes assim. Né? Ela não sabe explicar um fenômeno, diz, mas isso é essencial. Tinha um tipo de hipertensão que eles não sabiam explicar porque o paciente tinha aquela hipertensão. Dizia, não, isso aí é hipertensão essencial. Até que descobriram que era um estreitamento no sistema porta, que é uma parte da circulação que passa pelo fígado. Aí já não era mais essencial, aí era um estreitamento no sistema porta. Tem um negócio de um tremor que não é Parkinson. Ele não sabe explicar. Ele diz, não, esse tremor é essencial. Então, você vai encontrar muitas explicações que, na verdade, não são explicações. São uma fuga de quem não quer encarar o fato de que existem coisas extraordinárias. E se você associa isso com oração, e tem pesquisa que realmente não tem cientificidade.
porque não são replicáveis. Mas existem pesquisas, já foram feitas pesquisas com centenas de pacientes graves. Feita a pesquisa randomizada, metade deles vai ter gente orando por eles, metade deles não vai ter ninguém orando. E no fim eles dizem, olha, aquela metade que tinha gente orando por eles melhorou. E houve mais curas. E essa metade que não tinha ninguém orando não melhorou, o número de melhoras foi menor e o número de curas foi menor. É um dado que tem o seu valor. Ah, mas você consegue repetir com o mesmo resultado? Não. Até porque, às vezes, o que seja a resposta de oração não é só a cura, nesses casos. Às vezes a bênção pode ser outra. Até a morte pode ser uma bênção. Né? Então, isso também pode acontecer com relação a emprego e outras coisas. Né? Mas o fato é que os fenômenos sobrenaturais existem e que nós não sabemos explicá-los. Aí, fica ainda um fato a ser considerado aqui. Deixa-me ver há quanto tempo nós já estamos. Com 1 hora, mais ou menos. Né? Talvez é melhor que eu pare aqui para no próximo domingo entrar no que realmente é o centro dessas considerações, que é a consistência ou a inconsistência da fé do crente. Eu vou deixar só uma degustação para o próximo domingo, que é, partindo do texto, e aí vamos tratar só da Bíblia, o texto de Mateus 14, de 25 a 32, que diz: A 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo andar sobre o mar, perturbaram-se. Perturbaram-se e exclamaram: é um fantasma. E de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende ânimo, sou eu, não tem mais. E disse Pedro: se és tu, Senhor, ordena que eu vá por cima das águas até onde estás. Ele disse: vem. E Pedro, saindo do barco, andou sobre as águas e foi para Jesus. Quando, porém, sentiu o vento, teve medo e começou a submergir-se. Gritou: salve-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: por que duvidaste, homem de pouca fé? É sobre isso que vamos continuar o nosso raciocínio domingo próximo, vindouro, porque temos aí um espanto dos discípulos que conheciam o poder de Jesus, mas duvidaram que ele andasse sobre as águas e pensaram que fosse um fantasma. Olha a fragilidade da fé humana. Não estou falando de descrentes, estou falando de discípulos fiéis a Jesus. Né? E temos nesse mesmo episódio Pedro, homem que teve tanta fé que desceu do barco para andar sobre as águas. Por isso eu boto entre parênteses, insegurança da fé. Mas assim que o vento soprou, ele começa a afundar. Segurança da fé, porque desceu do barco e andou sobre as águas. E insegurança da fé, porque quando o vento soprou, ele começou a afundar. Mas, de novo, temos a segurança da fé, porque quando ele gritou por socorro, Jesus imediatamente estendeu a mão. É a partir daí que vamos conversar no próximo domingo, e os que estão presentes e participando hoje estão convidados para retornar. Eu agradeço a presença de cada um e convido para que fiquem depois da gravação, quando nós podemos dialogar, e quem queira se manifestar, se preservando de algum ambiente, às vezes do ambiente de trabalho ou de outro lugar onde a gravação possa ser captada, fala à vontade a partir de agora, porque não vai estar sendo gravado. Até o próximo domingo. E a Josefina agora está encerrando a gravação, mas mantendo a sala, que é como se chama no dialeto da internet, a sala do aplicativo aberta.